Vamos aqui. Mandado de segurança na execução e de forma rápida e objetiva. A impetração do mandado de segurança contra ato judicial demanda a evidência de ilegalidade, teratologia ou caráter abusivo da decisão combativa. Por quê? Porque o mandado de segurança não é uma garantia constitucional destinada a combater decisões judiciais. Ele pode ser utilizado contra ato judicial. E a interpretação é restritiva. Mandado de segurança tem natureza de ação e não natureza recursal. Quando eu vou impugnar uma decisão judicial, primeiro eu vou no sistema recursal. Se eu não tenho como me socorrer pelo sistema recursal, aí é que eu vou para as ações autônomas. E a ação autônoma mais utilizada para combater decisão judicial é o mandado de segurança e muitas vezes é utilizado aqui na Justiça do Trabalho. A expressão, isso aqui nós falamos na semana passada, mas vamos falar rápido aqui. A expressão direito líquido e certo deve ser interpretada de forma sistemática e finalística, no sentido de que o ato considerado ilegal ou abusivo seja aquele que, ao tempo que lesa direito evidente, pode ser demonstrado de plano mediante prova meramente documental. Não confundir direito líquido e certo ao mandado de segurança com o mérito do mandado de segurança, que é o direito subjetivo que eu estou tutelando. Eu posso ter o direito ao mandado de segurança e não ter o direito subjetivo. Eu tenho direito ao mandado de segurança quando eu estou combatendo um ato em tese abusivo e a prova dos fatos ela é pré-constituída de forma documental. Aí eu tenho direito ao mandado de segurança. Então, não confundir essas expressões, né? A expressão direito líquido e certo está voltada mais ao interesse de agir, na modalidade da adequação, do procedimento adequado. Ela é condição da ação, ela não é um mérito do mandado de segurança. Se o caso reclamar necessidade de cognição profunda para averiguação da ilegalidade ou a prática do abuso, a situação não permitirá o uso da via estreita do mandado de segurança. Se o caso exigir aprofundamento probatório, realização de uma perícia, de uma testemunha, não é o caso do mandado de segurança. O mandado de segurança é um procedimento especial, previsto em lei específica, facultativo. Facultativo, não é obrigatório. Eu tenho procedimentos especiais que são obrigatórios e tenho procedimentos especiais que são facultativos. O mandado de segurança é facultativo. Aquele direito que eu poderia tutelar no mandado de segurança, eu posso numa ação ordinária, com possibilidade de dilação probatória. Agora, se é um direito que eu comprovo os fatos, ou os fatos são incontroversos, mas eu comprovo via documento, eu posso me utilizar do mandado de segurança desde que preenchidos os demais requisitos, né? Na Justiça do Trabalho, aplica-se o procedimento previsto na lei do mandado de segurança aí, por força dessa instrução normativa 27, 2005 TST, mas se aplica a sistemática recursal própria na Justiça do Trabalho. Então, nós aplicamos a sistemática do mandado de segurança, né? O ajuizamento do mandado de segurança, com a possibilidade da concessão de uma liminar de natureza cautelar, tutela antecipada, vista a autoridade coatora para manifestação, parecer do Ministério Público, se não for o autor do mandado de segurança, etc. Mas a sistemática recursal é própria nossa. A questão é, e contra a liminar concedida no mandado de segurança, cabe qual remédio para questioná-la? Né? Se ele for em primeiro grau, né? Porque lá no processo civil, se for de primeiro grau, é agravo de instrumento, né? No tribunal, se o relator conceder, cabe agravo interno, né? Mas se for no primeiro grau, né? Então, para reflexão, né? Há quem entenda, como o Carlos Henrique Bezerra Leite, por exemplo, que a contra-decisão que defere ou indefere a liminar em mandado de segurança processado perante a vara de trabalho, né? A vara de trabalho, porque no tribunal tem o agravo interno. Por ser tipicamente decisão interlocutória e irrecorrível de imediato, a parte interessada teria que manejar, em tese, outro mandado de segurança para atacá-lo, desta feita no TRT, já que a autoridade coatora seria o juízo da vara do trabalho, né? Fica para reflexão aí. Como se sabe, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nós falamos, e esgotadas as vias recursais existentes, o mandado de segurança também não se apresenta cabível, porque não cabe mandado de segurança contra a decisão transitada em julgado, né? Quando a decisão transitada em julgado, tem que me recorrer da rescisória nas hipóteses, que também pode ser uma defesa heterotópica na execução, né? Estou sofrendo uma execução, entro com uma rescisória no tribunal, inclusive com possibilidade de suspender a execução. O relator determinar que a execução paralise enquanto se julga a rescisória. Mas aí, por conta do tempo, né, o nosso tempo é curto, eu não incluí a rescisória, mas a rescisória também está conceituada, como a gente viu, nas chamadas defesas heterotópicas do executado ou de terceiros, nessas ações autônomas aí que eu posso me utilizar.
Os casos de cabimento do mandado de segurança decorrem da competência material reconhecida lá no artigo 114, 4 da Constituição da República, né, aqui na Justiça do Trabalho. A competência funcional depende da definição da autoridade coatora, então tem mandado de segurança que são ajuizados perante a vara do trabalho, tem mandado de segurança que são ajuizados perante os tribunais, TRTs, TST, né, conforme o caso. Hipóteses comuns de cabimento do mandado de segurança contra atos praticados pelos juízes de primeiro grau da Justiça do Trabalho na fase de conhecimento, de forma meramente ilustrativa aqui, né? Contra a concessão de tutelas provisórias, né? Já que eu não tenho um agravo de instrumento do processo civil, então mandado de segurança, né? Contra ato praticado por auditores fiscais e delegados do trabalho no exercício da fiscalização trabalhista. Contra oficial de cartório que se recusa a registrar a entidade sindical. Contra representante do MPT por ato supostamente abusivo cometido no âmbito do inquérito civil público. Determinação para o INSS averbar tempo de serviço sem formação de contraditório. Então, são exemplos que, em tese, cabem mandado de segurança do primeiro grau, né? Exigência de depósito de honorários periciais prévios, que a reforma trabalhista impede agora. E na fase de execução. Aqui acolá a gente está prestando informações em mandado de segurança, né, em primeiro grau. Contra a penhora de dinheiro na execução provisória, embora o CPC atual tenha mudado essa sistemática, mas tinha uma orientação do TST nessa matéria. Atos de alienação praticada em execução com pendência de agravo perante o Supremo. Penhora de conta salário. Inclusive, uma decisão recente agora de que penhora de salário, não pode haver penhora de salário, decisão da SDI 2 do TST. Não pode haver penhora de parte de salário se a pessoa recebe o salário mínimo, que ali já seria o mínimo existencial, né? Então, a determinação, ainda que seja de 10%, 5%, em tese, caberia mandado de segurança para atender esse mínimo existencial. Recusa em aceitar carta de fiança para garantia da execução, está na lei hoje, né? O juízo da execução trabalhista não deve determinar a liberação de depósito recursal realizado por empresa em recuperação judicial para satisfação da execução trabalhista, ainda que o depósito tenha sido realizado anteriormente à decretação da recuperação judicial, tendo em vista que não subsiste a competência da Justiça do Trabalho. Isso é um tema polêmico, né? Mas o entendimento dominante, inclusive no TST, é que mesmo depósitos recursais realizados antes da decretação da recuperação judicial não podem ser liberados. E se houver um risco de liberação, cabe mandado de segurança, em tese aí, sabe? Esse é o entendimento predominante, né? Teríamos que mandar para o juízo da recuperação judicial, e se for o caso de falência, esses depósitos recursais anteriores, para que a solução lá seja numa perspectiva macro e não meramente isolada do caso concreto aqui. Mas há quem entenda de forma diferente, é bom que fique claro isso aí, né? Há quem entenda que se o depósito foi anterior à recuperação judicial, já saiu da esfera de disponibilidade da empresa, eu posso liberar aqui, posso resolver minha execução, mas não é o entendimento dominante, né? Cabe mandado de segurança preventivamente contra ato praticado, mas aí já seria bem preventivamente. Aqui a gente vai ter um contexto com a execução aqui de forma bem distante, né? Contra ato praticado por auditor fiscal do trabalho no exercício da fiscalização trabalhista. Quer dizer, a execução é possível ainda no futuro, porque a fiscalização ainda está me autuando, né, para abrir no processo administrativo, que eventualmente vai gerar uma CDA, certidão da dívida ativa, obrigado, viu? Decorrente da fiscalização trabalhista. Se o auditor fiscal do trabalho já pratica um ato abusivo ali no processo administrativo, eu posso ali matar esse início do processo de formação do título executivo, porque o título executivo seria a CDA, né? Está no processo de formação e o auditor fiscal feriu alguma matéria de ordem pública ou deu uma interpretação equivocada, e agora nesse caso seria no primeiro grau. Eu não estaria na execução, né? Obviamente, porque a execução só ocorreria depois, a execução da CDA, mas de certo modo, eu na condição de executado, de futuro executado, de possível executado, já poderia combater esse ato, antes mesmo da execução, né? E aqui tem alguns julgados de temas na execução, né? Coloquei aqui de forma meramente ilustrativa, só para a gente ver. Nesse caso aqui, eu destaquei em azul, vamos ver aqui. Assim, tendo em conta que é possível conhecer do mandado de segurança impetrado contra ato judicial, que, embora comporte recurso,
provoque receio de dano irreparável de difícil reparação, como no caso concreto. A SDI 2, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário para conceder parcialmente a segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, né? Contra acordo de mandado de segurança, a fim de sustar a ordem de bloqueio de valores creditados nas contas poupanças do impetrante, liberando-se eventuais valores já penhorados a esse título, que não excedam o limite do artigo lá do CPC. Eu posso ter quantas contas poupança, hein? Para ter aquela proteção até 40 salários mínimos. Se eu tiver 2 contas, pode penhorar de uma? O mero fato de ser conta poupança é impenhorável. Então tem essa discussão, né? Há quem entenda que só tem direito a uma reserva mínima ali. Né? Uma reserva mínima para uma situação de dificuldade. Se o cara tem 2 contas poupança, poderia, né? Penhorar. E isso pode gerar um mandado de segurança, né? Aqui no outro julgado, o ato coator determinou a constituição do patrimônio da esposa do executado, com base na suposição de que a atividade exercida pelo presidente da cooperativa reverteu em proveito comum do casal. Aí já pega outro tema aqui, né, que vai ser interessante para a gente, embargos de terceiro. Né? No regime de comunhão parcial de bens, numa execução trabalhista individual, eu posso penhorar os bens do cônjuge? Quem tem o ônus de provar que a dívida foi revertida em benefício do casal? A lei diz que algumas dívidas presumem-se que foram revertidas em benefício do casal. A lei, quando eu digo a lei, o Código Civil, por exemplo, despesas para a manutenção da família ali, né? Feira, enfim, voltados para casa, presume-se que foi em benefício do casal. Condomínio. Tudo que está voltado ali para a residência, para o âmbito familiar, a lei diz, olha, isso aí presume a solidariedade, a comunicabilidade dos bens aí. Mas e a dívida trabalhista, né? Não estou falando de doméstico, porque no caso de doméstico, o empregador é a família, né? Estou falando de dívidas trabalhistas, seja do cônjuge individualmente, seja após uma desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sabe? Porque isso vai gerar essa discussão nos embargos de terceiro. Porque eu posso penhorar um bem de quem não é parte na execução, aí no caso, né? Quem não está no título executivo, que é o cônjuge. Né? Quem está lá no título executivo é o outro cônjuge, é o penhorei do outro bem. Ele vai entrar com embargo terceiro, né? Conforme a gente vai estudar lá na frente. Aí quem tem o ônus de provar? Se a dívida foi revertida em benefício do casal, lógico, estamos falando aqui em regime de comunhão parcial de bens, que é o majoritário aí, né? Parece-me, só para reflexão antecipada, que o ônus teria que ser do exequente. Ou se o juízo determinasse de ofício, ele já teria que, na decisão, falar algo a respeito para reconhecer essa legitimidade, sabe? Essa legitimidade do cônjuge. Qual é a vinculação? E não meramente presumir. Mas uma situação evidente aí seria o caso de cônjuge que não trabalha, que não tem renda, né? E o patrimônio está todo no nome desse cônjuge. Se a gente tem essa informação, né? Tem um cônjuge que não trabalha, que por algum motivo a gente tem essa prova, mas todos os bens estão no nome desse cônjuge. Ele não aparece, né, nas dívidas da empresa do outro cônjuge ou do próprio cônjuge pessoa individual. Nesse caso aí a comunicabilidade. Haveria comunicabilidade. Sabe, os embargos de terceiro que a gente vai tratar lá na frente seriam rejeitados. Mas eu acho que na nossa prática do dia a dia, a gente tem que começar a olhar essa história do cônjuge, sabe? Começar a olhar, saber, e vamos discutir um pouco lá na frente, se eu posso ir só para o cônjuge do executado que está no título executivo, esse é o primeiro ponto, né? E o segundo, que seria o avanço, é quem está no título executivo é a empresa, eu desconsidero a personalidade jurídica e chego no cônjuge. No cônjuge A, vamos dizer assim. Aí, depois do IDPJ, eu posso ir para os bens do cônjuge B, que seja um avanço, né? Porque uma coisa é do cônjuge que já consta no título executivo. O cônjuge A consta no título, aí eu vou para o B. Outra coisa é quem consta no título é a empresa. Aí eu vou para o cônjuge A, depois do IDPJ, para depois ir. Aí vamos refletir sobre isso, que isso é um aspecto prático do nosso dia a dia, aqui das nossas execuções depois. É isso, mandado de segurança, assim, porque genericamente a gente pega aqui mais como autoridade coatora, né, na execução, nós da vara, né, vamos dizer assim. Mas era mais para ilustrar esse tema. Correção parcial. Para Maurício Schiavi, trata-se de uma ação especial que se assemelha ao mandado de segurança
tendo por objetivo fazer cessar ato tumultuário praticado pelo juiz no processo que subverta a boa ordem processual. Mas há quem defenda a natureza administrativa, né, desse ato, que ele é processado perante a corregedoria, né. Eu vi uma posição do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, né, estudando esses dias, ele disse que cabe correição parcial em embargos de terceiro, mas isso serviria também para ação possessória, quando o juiz, não se convencendo da ofensa do direito à posse, ao domínio, enfim, no caso do embargo terceiro, com a prova meramente documental, ele marca uma audiência de justificação. E nessa audiência de justificação, as partes são intimadas já para o mérito. Porque o entendimento dominante é que a audiência de justificação é para o convencimento do juízo da liminar. E não já de antecipar a discussão sobre o mérito dos embargos de terceiro. Há contraditório, o requerido, dependendo do caso, né, se ele não for comprometer a eficácia da decisão, ele tem que ser intimado para participar também, mas ele vai participar ali só questionando, arguindo contradita da testemunha. O momento da instrução da possessória dos embargos terceiros ficaria posteriormente. Então, se o juízo se antecipar a isso, né, caberia correição parcial, porque o juiz está invertendo. É a história da finalidade da audiência de justificação que a gente usa pouco, mas é possível. Às vezes eu posso não me convencer por documentos, mas a parte já pode dizer, olha, se precisar, eu tenho testemunhas em audiência de justificação, para convencer de que eu tenho o direito a liminar. Se o juiz marcar essa audiência de justificação, a finalidade é essa aí. A finalidade é a instrução para a liminar. O momento da instrução mesmo, o mérito da possessória, porque dá no mesmo aqui, na possessória e no embargo terceiro, ficaria para um momento posterior. Uma hipótese de cabimento de correição na avaliação do Manuel Antônio Teixeira Filho, que é um processualista conhecido nosso, né? Previsão legal. Qual é a previsão legal da correição parcial, né? Aqui vamos rapidamente, só para ilustrar. Correição parcial não tem regulamentação específica, está prevista de forma esparsa e genérica na Constituição, tá, tem previsão lá no artigo 96, inciso 1, e na CLT, tem alguns dispositivos da CLT que tratam da correição parcial também, então tem previsão legal aí, esse instituto. A disciplina desse instituto, entretanto, está melhor disciplinada no âmbito dos regimentos internos dos tribunais, né? Requisitos da petição, prazo, etc. Cada tribunal, né, a parte que quiser entrar, ela tem que consultar o regimento interno, né, a parte interessada. A correição parcial não será cabível quando houver recurso específico para atacar a decisão questionada. E não se presta a atacar genericamente decisão interlocutória no processo de trabalho. Das decisões proferidas pelos corregedores trabalhistas, cabe recurso de agravo regimental para o colegiado, né, nesse caso de correição parcial. Os regimentos internos do TST e TRT prevêem reclamação correcional, inserindo-as na competência do corregedor correspondente para decidir contra atos atentatórios à boa ordem processual ou funcional. Aí, né? Um outro caso, só que na fase de conhecimento, né, de correição parcial, é na instrução. O juiz vai fazer uma instrução, aí ele começa ouvindo as testemunhas da reclamada primeiro. Aí depois ele ouve o reclamante, aí depois ele vai para o reclamado e, por último, as testemunhas do reclamante. Ele inverteu completamente a sequência da audiência de instrução e aí poderia ser cassado esse ato por correição parcial, em tese, né? Em tese. Mas como o Instituto não tem muita disciplina, é muito a casuística aí, né? Fica só na... É possível a análise de matéria estritamente jurisdicional na correição parcial ou só questão meramente procedimental? Isso é um outro tema que a doutrina debate, né? Há quem entenda que somente matérias administrativas, erros de procedimento, erro em procedendo, podem ser objeto de correição parcial. Só erro de procedimento mesmo. O STF tem posição firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida pelo TST no âmbito da correição parcial. A decisão de natureza administrativa não se enquadra no conceito de causa decidida que exige o artigo 102.3 da Constituição. Então não cabe recurso extraordinário para o Supremo. Isso tem precedente do Supremo nesse sentido. Dá a entender, realmente, a partir daí, que só atos meramente procedimentais são objetos de correição parcial, e não atos tipicamente jurisdicionais. Se o ato for tipicamente jurisdicional, né, erro injudicando, vamos dizer assim, eu teria que me socorrer dos meios de impugnação às decisões judiciais, a começar pelos recursos. Não tem, vou para as ações autônomas. Aí só em último caso eu vou para aquilo que a doutrina chama de sucedâneos recursais. O mais amplo deles é o mero pedido de reconsideração, né?
A correção parcial é um instituto subsidiário, instrumento subsidiário, que deve ser utilizado pelo interessado contra decisões administrativas que atentem à boa ordem processual, quando não couber contra elas recurso de imediato mandado de segurança. Um outro tema aqui, questão de pagamento, né, e direito dos advogados ali, se pode receber, se não pode receber, se só na presença do cliente, atos administrativos nessa questão, ferindo prerrogativas da advocacia, em tese, também podem ser objeto de correção parcial junto ao corregedor, né? Assim, se o ato judicial for abusivo por caracterização de erro de procedimento ou atentatório à boa ordem processual, estará sujeito à impugnação pela via correcional. Por exemplo, aí tem aqui, né? Não constatada nos atos de prosseguimento da execução que culminaram na liberação de valores ao exequente. A inobservância de formalidade procedimental apta a caracterizar ato tumultuário do magistrado corrigido, seja ele comissivo ou omissivo, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou. Aqui é um trecho de um julgado aqui, mas só mostrar isso, né? Questão meramente procedimental, né? Conforme entende a doutrina e a jurisprudência no tema. E por último, né, para a gente encerrar aqui, para os embargos terceiros, a questão do habeas corpus, né? Do habeas corpus. Cabe na execução preventiva ou repressivamente, por exemplo, contra a prisão depositária infiel por descumprimento de ordem judicial, né? Então, hoje, depositário infiel a gente não está mais realizando, né? Mas vai que tem algum juízo aí que determina a prisão por depositário infiel, caberia habeas corpus, né? No âmbito de conhecimento, né? Não na fase de execução propriamente dita, me marcou muito uma decisão que eu vi do TRT de São Paulo já faz um tempo, em que uma parte, ou foi uma testemunha, né, após várias advertências do juízo lá, praticou injúria racial contra o juiz. Isso é uma notícia que eu li no Conjur. Chamou o juiz de negro safado. Aí o juiz deu uma ordem de prisão de imediata, mas nesse caso, caberia habeas corpus para o TRT, que foi no âmbito da competência nossa, né, trabalhista, né? Então, mas aí não é na fase de execução, né? E há entendimento dominante no âmbito do STJ que quando a gente dá uma ordem judicial, o descumprimento dessa ordem judicial, pelo crime de desobediência, não autoriza a prisão também. Não autoriza a prisão. Porque é um crime de menor potencial ofensivo, né? Quando muito há um entendimento que você pode conduzir, né, para lavrar um termo circunstanciado, mas a ordem de prisão nesses casos, ela é ilegal e abusiva e seria objeto de habeas corpus, né? A competência é definida pela autoridade coatora, a gente está focando mais aqui em atos praticados pelo primeiro grau e o habeas corpus seria ajuizado no tribunal, né? Aí nesse tema aqui do habeas corpus, o que pode surgir na execução é essas medidas executivas atípicas do juiz, como restrição à liberdade de locomoção. Quais são os poderes nossos, juízos da execução, atípicos, né, com base no 139.4? Isso é um problema hoje, sabe? Definir. Quais são os limites, né, dos poderes executivos atípicos do juiz previsto no artigo 139.4? Porque assim, eu tenho uma preocupação que é nem interpretar aquele dispositivo a ponto que nada mudou a partir do CPC de 2015, nem pode tudo, né? Nem lá, nem cá. Tem que ter um meio termo aí. O que a gente pode, utilizando aquele 139.4? Ficou igual como era antes? Não tem sentido, sabe? Ou pelo menos o legislador tentar dizer o que pode, mas né, é difícil, né? Porque a riqueza dos casos concretos é muito grande, né? Vai passar muito pela fundamentação, pela nossa fundamentação. Mas a primeira preocupação é essa, sabe? Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, não tive tempo mais para terminar, mas o artigo parte dessa preocupação, de que eu não posso interpretar a ponto que nada mudou, não pode nada, sabe? A gente tem visto muito aí na jurisprudência, não pode nada, tudo não pode, tudo fere. Mas também não pode tudo, né? Também eu não posso tudo, em nome dos poderes executivos atípicos. Há limites na utilização, né, desses poderes executivos atípicos. No geral, como é que a doutrina e a jurisprudência têm interpretado esses poderes executivos atípicos no cumprimento da obrigação de pagar a quantia, que é o nosso objeto aqui? Após decisões dos tribunais superiores, inclusive. Em primeiro lugar, subsidiariedade.
primeiro ponto é esgotar as medidas executivas típicas previstas na legislação. Penhora, pesquisas patrimoniais, eu tenho que esgotar aquilo ali primeiro, para depois ir para as medidas executivas atípicas. Segundo ponto é que a medida executiva atípica esteja em convergência com o chamado princípio da utilidade da execução. O que é o princípio da utilidade da execução? É no sentido de que a execução ela tem como finalidade a satisfação da obrigação que subjaz ao título executivo. A execução ela não tem finalidade de humilhar o executado, ela não é instrumento de vingança do exequente em relação ao executado. A finalidade da execução é o cumprimento da obrigação, nos limites do devido processo legal. Então, se a medida passar a ter um caráter punitivo, ela já está fugindo da finalidade da execução, que é a satisfação da obrigação. Quando eu estou querendo punir, preponderantemente, eu quero punir o executado porque ele não pagou a obrigação. E não constrangê-lo, uma medida de execução indireta para que ele pague. Então, esse é um ponto, sabe? Saber se a medida é meramente punitiva ou se ela tem possibilidade, no contexto do caso, de gerar a efetividade da execução. Se é alguém que realmente não tem bem, você já procurou para tudo quanto é lado, e ele não tem bem nenhum, a medida provavelmente vai ter um caráter meramente punitivo, sabe? De restrição de direitos. Vai chegar lá na frente, a figura do devedor cafajeste, que aí ele merece uma atenção especial. Quem é o devedor cafajeste? É o cara que não tem bens no nome dele, mas ele ostenta a riqueza, Aí esse merece um tratamento, mas por enquanto não vamos chegar nele, não. Então, o primeiro ponto é a subsidiariedade da medida, o segundo é o caráter não punitivo da medida, sem qualquer ordem aqui de preferência nesses parâmetros, Eu tenho que respeitar a máxima da proporcionalidade, porque normalmente eu vou estar ali em colisão entre princípios, E na colisão entre princípios, entre direitos fundamentais, eu tenho que utilizar o postulado normativo da proporcionalidade, como diz o professor Humberto Ávila, e passar pelo crivo da proporcionalidade tem racionalidade. Qual é a racionalidade? É aqueles 3 subtópicos da proporcionalidade, que um autor alemão conhecido nosso, Robert Alex, passou para a gente. Necessidade, eu tenho que dizer, olha, a medida é necessária no caso, por isso, aquilo, outro. Adequação, ela é adequada, por isso, aquilo outro, porque vai gerar efetividade da execução, etc. E a proporcionalidade em sentido estrito, um balanceamento de valores ali, Alguns colocam a razoabilidade ali, enfim. Mas passar por esse teste. Então, ela tem que atender à máxima da proporcionalidade. Outro tópico, respeito às regras de impenhorabilidade. Eu não posso, pelos poderes executivos atípicos, ferir uma regra de impenhorabilidade. Penhorar um bem de família, por exemplo. Algo que apreenda um bem de família. Sabe? Então, mesmo que eu vá utilizar os poderes executivos atípicos do juiz na execução de pagar, eu não posso pegar um bem absolutamente impenhorável. Não posso também ferir direitos fundamentais, Acabar com a liberdade de locomoção da parte, proibi-la de circular, você tem que ficar em casa. Você não vai pagar não, então você tem que ficar em casa o dia todo, você não pode sair. Isso fere o direito fundamental de liberdade, por exemplo. Então, eu não posso aniquilar direitos fundamentais. Isso aí vai passar no teste da proporcionalidade lá. Quando você for falar na proporcionalidade, você vai enfrentar essa colisão de direitos fundamentais. Então, a priori, seria isso. Respeito ao mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? Não sei, é o contexto do caso. Posso cortar a energia do cara? Ah, não, você não vai pagar não, então eu vou cortar a energia da sua casa. Eu vou oficiar para a Cagepa, não, para Energisa, mas pode ser a Cagepa também, água, Pode ser água também. Isso é um mínimo existencial também. Talvez tenham visto de pedir de bloqueio de conta de celular, o cara não poder usar celular mais. Não poder usar o celular, Eu, particularmente, não tenho resposta pronta para nada disso, eu tenho que pensar. Mas eu tenho os parâmetros. Os parâmetros é isso que eu estou falando aqui. Os parâmetros são esses, sabe? O respeito à dignidade da pessoa humana, que é um pilar. Quando eu falo em respeito aos direitos fundamentais, a base está na dignidade da pessoa humana. A gente vê em outros países, direito comparado, por exemplo, o juízo, às vezes determina que o cara vá ficar com uma placa lá na avenida pública, lá, dizendo eu nunca mais bato na minha mulher, não sei o quê. Essas coisas aí. Tem que ver até que ponto a gente poderia utilizar esse tipo de medida aí para coagir o camarada a pagar, Agora, isso ele sem ter bens, Porque a gente não chegou ainda na figura do devedor cafajeste.
Agora, uma pergunta aí e uma dúvida. Execução contra time de futebol. Vou perguntar até para o doutor George, que entende de futebol aí, nosso representante aqui. Eu posso determinar que o clube não realize qualquer contratação pelo prazo de tantos meses, enquanto ele não fizer um acordo ou não pagar determinada obrigação, sabe? A gente pode fazer isso, será? Ou eu estou ferindo esses parâmetros, sabe? Prévios. Você não pode contratar. Enquanto não fizer um acordo aqui, não assumir um compromisso, você não pode contratar. Aí o clube vai dizer, mas eu quero contratar para ganhar mais dinheiro em cima desse jogador para poder pagar. Fica num ciclo vicioso aí, né? Mas, em tese, são esses os parâmetros, sabe? Esses 6, 7 parâmetros aí. Tem parâmetros processuais também, né? Esses são parâmetros materiais. Processuais é o quê? O contraditório, né? A jurisprudência do STJ diz, olha, eu tenho que intimar e dizer, se você não pagar, vai sofrer essa medida. Eu tenho que dar esse prazo. E a decisão tem que ser, não precisaria nem dizer isso, mas a doutrina enfatiza, a decisão tem que ser devidamente fundamentada, enfrentando esses tópicos, sabe? Não necessariamente esses que eu falei, porque eles falam assim, a decisão tem que ser fundamentada nos termos do parágrafo 1º do 489 do CPC. Não pode ser uma decisão assim, eu determino isso, do nada. Você tem que contextualizar, porque você está utilizando os poderes executivos atípicos, né? Quando eu saio dos típicos para os atípicos, eu tenho que fundamentar adequadamente. Isso aí não sou eu que estou dizendo, é o STJ que está dizendo isso. Agora, nesses temas que a gente enfrenta aí, tem decisões que autorizam a retenção do passaporte, tem decisões que não autorizam, porque, né, a apreensão da CNH é o que a gente tem visto mais aí, mas tem que ser analisado nesse contexto, se vai gerar ou não a efetividade da execução. Agora, o fato que a doutrina e a jurisprudência, aliás, mais a doutrina, né, a jurisprudência nem tanto ainda, pega no caso do devedor cafajeste, que é o cara que realmente está andando de carro importado e não tem nada no nome dele. É o cara que está nas redes sociais, ostentando viagem para a Europa, os Estados Unidos, e não tem nada no nome dele, você não acha nada, né? Aí até que ponto isso justifica uma restrição ao direito de locomoção, por exemplo? Sabe? Não tem resposta pronta. E o fato é que eu posso arrochar esse cidadão, a realidade é essa. Mas é isso, sabe? É um dilema nosso, sob o ponto de vista prático, aquela minha preocupação inicial, né? De que nada mudou, né? Nada mudou. Está lá o artigo, mas não pode nada porque tudo fere direito fundamental, tudo fere alguma proporcionalidade, tudo fere alguma regra aí. Ou então pode tudo, né? Então o juiz pode tudo. O juiz da execução agora é um justiceiro e vai tratar o executado como bandido, etc. Então a gente tem que achar esse meio termo. Agora, o fato é que nós podemos apertar mais essa figura que a doutrina apelidou de devedor cafajeste, que é o devedor ostentação aí. É o cara que ostenta que talvez tenha até sido, eu não li, só vi a manchete da notícia lá, desse caso do TRT-18, para chegar num bem que está no nome da namorada do cidadão, né? Não sei nem que carro era que ele estava andando lá, etc. Mas o cara anda num carro bacana lá, vamos dizer, mas não está no nome dele, está no nome da namorada e tal. Ele disse, rapaz, aqui o negócio é diferente. Então, a gente tem que olhar para isso aí, né? Olhar para essas questões aí quando a gente for aplicar o 139, inciso 4, né? Aí tem alguns julgados nessa linha do que a gente falou aí, ó. Cabe habeas corpus contra a retenção de passaportes em razão da mera inadimplência do devedor. Então, retenção de passaportes não cabe, né? Aqui no acórdão, né? Esse acórdão de 2021 da SDI 2, ministra Maria Helena. O constrangimento ilegal se verifica desde o nascedor, uma vez que, mais do que conforto e ostentação, a liberdade de locomover-se, o que compreende viajar, reflete um direito fundamental, que foi afetado com medida adotada e agravada com sua delonga. Aí pronto, respostas prontas nós não temos esses parâmetros e vamos ficar de olho aí, né, o que a gente pode fazer aí em relação aos limites. Vamos para os embargos de terceiros, né, embargos de terceiros. Conceito e objeto, caracteriza-se como ação de conhecimento, os embargos de terceiro têm como única finalidade evitar ou afastar a constrição judicial injusta sobre bens de titularidade da pessoa que não faz parte do processo relacionado, né?
O artigo 674 do CPC expressamente permite a oposição de embargo terceiro preventivos. Né? O Manuel Antônio Teixeira Filho ele até fala de... Ele diz que o legislador devia mudar. Ele fala em ameaça. O juiz está ameaçando atingir um bem de terceiro, né? Ele diz assim, quando houver risco, né? Risco, isso aí é o Manuel Antônio Teixeira Filho que está dizendo, né? Quando houver risco de constrição de um bem de terceiro, ele pode se valer dos embargos de terceiro com caráter inibitório, né? A tutela inibitória, ela combate, ela quer reprimir o ilícito, antes que o ilícito ocorra, que em tese seria a apreensão do bem indevido, né? Então, os embargos terceiros preventivos teriam esse caráter inibitório, né? Seria uma tutela inibitória. Porque uma coisa sou eu evitar o ilícito, né? Outra coisa sou eu remover o ilícito, né? Quando eu quero evitar o ilícito, doutrinariamente falando, chama-se tutela inibitória. Quando eu quero remover o ilícito, é a tutela de remoção do ilícito. E quando o ilícito causou dano, aí a tutela é ressarcitória. Porque às vezes a gente acha assim que é tudo a mesma coisa, né? Você imagina uma situação de ação coletiva em que os trabalhadores da construção civil estão na iminência de irem lá para o 25º andar para trabalhar sem equipamento de proteção individual. Se tem uma ação coletiva do sindicato, ou até mesmo uma individual, mas vamos falar coletiva, do sindicato do MPT, para evitar que eles trabalhem lá no 25º andar sem cinto de segurança, etc., é a tutela inibitória, que eu quero evitar o ilícito. Agora, uma vez que eles já estão lá em cima, mas não causou dano ainda, não caiu ninguém ainda, não morreu ninguém, é a remoção do ilícito. Eu quero que... Agora, uma vez que já caiu, lá em Campinas mesmo caiu, não faz muito tempo, um cidadão do 20º, de uma obra lá do 20º andar, né? Então, uma vez que caiu e que os familiares vão ajuizar a ação, aí já seria tutela ressarcitória, né? Então, uma coisa é evitar o ilícito, outra coisa é remover o ilícito, outra coisa é ressarcir os danos pela ocorrência do ilícito. Então, assim, os embargos terceiro preventivo teriam esse caráter inibitório, não era o registro doutrinário. Admite-se, enfim, embargo terceiro para afastar constrição ou ameaça, né? Que é a palavra que o Manuel Antônio Teixeira Filho não gosta, de constrição sobre bens corpóreos ou incorpóreos que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Qual é a especialidade dos embargos terceiros? O embargo terceiro está como procedimento especial. É obrigatório ou é facultativo? Você tem, como eu falei para vocês, os procedimentos especiais tem obrigatórios e tem facultativos. Por exemplo, inventário e partilha com filhos menores é obrigatório. Tenho que submeter aquele rito lá do CPC. Interdição, né? Do CPC, interdição, procedimento de jurisdição voluntária, obrigatório, lá da processo civil, mas tem vários facultativos, né? Dentre eles, o embargo terceiro. Você pode manejar a ação autônoma para a tutela do seu direito, inclusive de propriedade nesse caso aqui, né? Mandado de segurança é facultativo, ação monitória é facultativo, né? Tem vários que são facultativos. Mas qual é a especialidade, já que ele está como procedimento especial? Porque para estar como procedimento especial, né, é basicamente a mesma das ações possessórias. Qual é a especialidade das ações possessórias? É a possibilidade da concessão de uma liminar inaudita altera partes, com base só na evidência do direito. Com base só na demonstração de que o meu direito à posse, ou no caso dos embargos terceiros, meu direito de propriedade, ou, enfim, direito real de garantia, tem as hipóteses ali, né, que são cabíveis, foi lesado. No caso da ação possessória, é que o meu direito à posse, que não se confunde com o direito de propriedade, foi lesado. Tutela da evidência. Sem necessidade de risco de dano irreparável ou difícil reparação. A concessão de liminar inaudita altera partes, porque, via de regra, para a concessão de uma tutela de urgência, seja cautelar, seja antecipada, tem que observar o contraditório como influência prévia. A exceção é a liminar inaudita altera partes, né? Mas tem exceções previstas em lei que justificam a especialidade. Depois segue o rito padrão, o rito ordinário, né, em relação ao restante. Então, a natureza de uma ação, né, de caráter possessório, dominial, né, tem por objeto atacar um ato judicial, né, como sabemos, né, o ato atacado é um ato judicial, ou possivelmente um ato judicial, já que ele é preventivo. É uma ação de conhecimento incidental, sempre pressupõe esse outro processo, né? Até porque tem uma decisão judicial anterior por trás, né? Diferentemente das possessórias, né? Possessória não pressupõe processo judicial, né? E o caráter preventivo
no caso dos embargos terceiros preventivos, a tutela inibitória que a gente já falou aqui, né? Legitimidade para os embargos de terceiro. O autor deve ostentar a condição de proprietário ou possuidor na forma desse parágrafo primeiro aí. Especificamente no que concerne a condição de possuidor, possui a súmula 84 do STJ, dispõe, né, a súmula. E é uma hipótese que a gente usa, vê mais no nosso dia a dia aqui, né? Que é o compromisso de compra e venda, né? Não registrado. É a hipótese mais comum no embargo terceiro da gente. É o cara que compra a obra, o apartamento, né, em construção, e depois a construtora tem dificuldades, enfim, vai respondendo o processo, ele não passou para o nome dele, né, e aí se tutela, vai se analisar a questão da tutela da boa-fé ou não. Mas o STJ tem essa súmula aqui, até antiga, né, 84, é admissível a posição do embargo terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda do imóvel, ainda que desprovido de registro. Porque tinha um entendimento que era só registrado, sabe? Esse contrato de compromisso de compra e venda tem que estar registrado em cartório, mas aí, se a súmula permite, né, que o contrato tenha sido firmado só entre as partes aí. E muitas vezes o que a gente olha na prática, né? Datas. A realidade é essa. Datas. O compromisso de compra e venda foi antes da ação, né, na fase de conhecimento. Porque normalmente é na execução que a gente julga os embargos terceiros. Essa é a realidade da nossa prática. É muito difícil pegar embargo terceiro na fase de conhecimento. Eu nem lembro de ter pego algum assim na fase de conhecimento. Agora, na execução é o que tem. Aí a gente vai comparar datas, né? O cara fez esse contrato antes do início do processo, né? Comprova a situação dele ter sido de boa-fé. E aí julga procedente dos embargos terceiros e vamos discutir os efeitos dessa decisão, né? Que é um outro tema polêmico na doutrina, por conta de um artigo do CPC, só para antecipar aqui para vocês a reflexão. Porque o último artigo, salvo engano, que trata dos embargos terceiros, ele diz que a procedência dos embargos terceiros faz com que se libere o bem do processo, né? Se libere o bem do processo. Inclusive, alguns autores colocam a natureza jurídica dos embargos terceiros. Quando a gente fala em natureza jurídica da ação ou da sentença, é quando é procedente, né? Porque quando é improcedente é declaratória negativa, como regra, né? Na procedência. O Araquém de Assis, por exemplo, coloca caráter mandamental, né? Dá uma ordem para livrar o bem, mas aí a parte da doutrina critica também. Mas como é que eu vou dar uma ordem para mim? Eu que sou o juiz, estou assinando, dando uma ordem para mim. Libere aí, né? Nós somos o juiz do primeiro grau, estamos dando uma ordem para a gente mesmo, né? Vamos dizer assim. Né? Então, eles falam mais natureza constitutiva, né? Constitutiva. Mas a questão não é essa que eu queria falar aqui. Além de livrar o bem, o artigo diz lá que se reconhece o direito à posse e à propriedade nos embargos de terceiro. E aí, será que nós, na área trabalhista, temos essa... Não é que a gente vai dizer isso expressamente, mas a parte poderia invocar coisa julgada, por exemplo, decorrente de uma decisão trabalhista, no sentido que entre as partes aí se reconheceu a posse e o domínio, né, na esfera trabalhista. Sabe? Mas o texto do CPC ele é claro nesse sentido. Nós temos um problema de competência para interpretar isso aí. Mas o texto, como a gente for ver lá na frente, ele diz, não é só livrar o bem do processo, é reconhecer também a posse e a propriedade. Né? Mas, no geral, a doutrina, inclusive na época do CPC anterior, do CPC de 73, sempre tratou os embargos terceiros nessa perspectiva. O objeto é questionar a legalidade do ato de apreensão do bem. A finalidade dos embargos terceiros é dizer se bem está na iminência de ser constrito num processo judicial ou foi atingido num processo judicial, foi penhorado, etc. Esse ato é legal ou é ilegal? Essa é a finalidade dos embargos terceiros, tradicionalmente falando. Agora, o último artigo, ele diz isso, que além desse aspecto, de discutir essa legalidade do ato de apreensão, se reconhece a posse ou o direito à posse e o direito à propriedade. É o que a gente tem que discutir. Essa hipótese aqui, ela não está tipificada, não. Isso aqui é jurisprudência, viu? Do compromisso de compra e venda. Amplamente aceita, mas não está na lei. O legislador devia até ter deixado claro isso, já que o legislador é recente disso. Agora está na lei, está lá no 174, parágrafo 2º, 3, essa questão do sócio não incluído na execução via IDPJ. Via IDPJ. Eu vou lá e penhoro um bem do sócio sem realizar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aí o sócio pode entrar com embargo terceiro, porque ele realmente é terceiro aí.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eu quero transformar um terceiro em parte. Terceiro, ele não foi citado, o bem dele foi atingido. O entendimento dominante hoje, amplamente dominante, é que para chegar ao sócio eu tenho que promover o IDPJ. E o entendimento dominante sobre o IDPJ é que é uma ação de conhecimento incidental, que vai gerar uma decisão interlocutória de mérito, portanto, com aptidão para transitar em julgado sobre o tema. Pode ser objeto de ação rescisória. O IDPJ, que a gente fala, é um incidente, mas a natureza jurídica de uma ação incidental. Que tem como finalidade o que o IDPJ? Reconhecer a responsabilidade patrimonial secundária do sócio. Finalidade, na decisão, a gente tem que dizer lá, julgo procedente para reconhecer a responsabilidade patrimonial do fulano de tal na execução deste processo. Aqui a finalidade é essa, reconhecer a responsabilidade patrimonial, mas é uma demanda de conhecimento incidental, né? Então, eu tenho que realizar esse contraditório como influência prévia por meio do IDPJ. Esse é o entendimento dominante, né? Às vezes tem gente que tem dificuldade, adesão interlocutória de mérito. Não, eu posso ter adesão interlocutória processual e adesão interlocutória de mérito. Eu posso ter sentença processual, sentença de mérito, né? Isso não é problema nenhum aí. Existe para todo gosto aí, né? Mas o fato é que a adesão do IDPJ é uma adesão interlocutória de mérito, julgando uma ação incidental de conhecimento, de acordo com a doutrina amplamente majoritária no âmbito do processo civil, principalmente, mas o STJ, pacificado. Então, pronto, né? Sócio, não incluído no IDPJ, como nós falamos aqui, ele pode, né? No IDPJ, ele tem os meios de impugnação, né? Agravo de petição, inclusive, né? Dispensar a garantia do juízo, né? Ele discute isso lá no IDPJ. Mas se o bem dele foi apreendido sem IDPJ, cabe embargo terceiro. No processo de trabalho não se exige a demonstração, só aqui para ilustrar, né? Inequívoca dos pressupostos previstos em lei, como dos artigos 50 do Código Civil, 28 do CDC. Além do que, a jurisprudência trabalhista encontra-se consolidada no sentido de que a insolvência da empresa é suficiente para aplicar a desconsideração da personalidade jurídica na fase de execução, por se tratar de satisfação de crédito de natureza alimentar aí. É só fazer essa distinção também que eu falo, né? Assim, eu não posso cravar genericamente, como falei em outra exposição, que na Justiça do Trabalho aplica essa teoria menor sempre. Porque depende da execução que eu estou. Se é execução fiscal, aplica essa teoria maior, né? Responsabilidade subjetiva. Comprovar atos de má-fé, atos abusivos, desvio de finalidade, enfim, atos praticados ao arrepio do contrato social da empresa. Quando se trata de execução fiscal. E mesmo em execução trabalhista tem uns casos que se exige isso. Execução de dirigentes esportivos, de agremiações, né, entidades esportivas, de associações, né? Quando é empresa especificamente, eu estou executando crédito trabalhista, aí sim, é a mera insolvência, né? Tem aquela discussão do sócio, se é beneficiário, se não é. Sim, outro aspecto aqui também que é do nosso conhecimento é o deferimento da recuperação judicial do devedor principal não exclui a competência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução em relação aos sócios, né? Sucessores e integrantes do mesmo grupo econômico no que respeita, entretanto, a bens não abrangidos no plano de recuperação da empresa. Isso aí é a posição firme do STJ e do TST de que mesmo contra a empresa de recuperação judicial, nós podemos fazer o IDPJ na Justiça do Trabalho, né? Então, um eventual embargo de terceiro nesse sentido seria improcedente, né? E da mesma forma poderíamos incluir empresa do grupo econômico, né, que não está lá na recuperação judicial. Aí, nesse aspecto, eu acho que a gente tem que realizar um processo, como eu disse em uma outra oportunidade, acho que para incluirmos essa empresa do grupo econômico na execução, nós temos que realizar um procedimento similar ao do IDPJ. Eu acho que não custa nada, se não tem uma situação de tutela de urgência, de dilapidação do patrimônio, a gente citar para apresentar resposta em 15 dias e abrir para dilação probatória. Já indicar se quer ouvir testemunha, etc. e tal. Se não quiser, aí julga. É só abrir o contraditório prévio, não custa nada, ao invés de sair penhorando logo bens e fomentar aí um embargo de terceiro. Mas é posição firme de que podemos prosseguir nessa execução, né? Nessa execução contra o sócio ou com a empresa integrante do grupo econômico. Aí. Que é uma posição do professor Vone, desembargador. Observe-se que se o sócio apresenta embargos de terceiro após o julgamento do IDPJ contra ele,
ele não terá mais legitimidade para promover essa ação, que deve ser extinta sem exame do mérito. Concordo plenamente com essa posição do Dr. Vônei aí. Plenamente, professor Vônei. Está na condição do doutrinador aí, né? Plenamente. Por quê? Porque ele já é parte. Ele não é terceiro mais. Depois do IDPJ, no IDPJ já se declarou que ele é parte. Né? Que ele é parte, que ele tem responsabilidade patrimonial, né, naquele processo. Ele responde com o seu patrimônio próprio. Então, depois do IDPJ, ele já é parte. O IDPJ transforma um terceiro em parte. Né? Seja ele pessoa natural, seja ele pessoa física, jurídica, no inverso. Pronto, aqui tranquilo, né? Cônjuge, né? Cônjuge a gente já deu a antecipada, né? O cônjuge tem legitimidade ativa. Estamos falando de legitimidade ativa ainda dos embargos de terceiro. Esse pressupõe que o cônjuge não integre o título executivo, né? Realmente ele seja terceiro em relação ao processo, em relação à execução. Uma vez intimado, o cônjuge pode ofertar embargos de terceiro, desde que seu objetivo seja defender seus bens próprios, reservados ou sua ameação, ou seja, quando questiona a sujeição de seus bens próprios à execução, né? E tem-se entendido que ele também pode apresentar embargos quando ele questiona a dívida, a obrigação em si. E tem-se admitido uma certa fungibilidade em relação a isso. Agora, o tema principal aí, que eu imagino, é essa história da prova, de quem tem o ônus da prova, de que se a dívida foi revertida em benefício do casal, né? Então, eu tenho para mim que, a priori, para reflexão, essa prova teria que ficar com o embargado, com o exequente. Ou então quem pleiteou a inclusão do cônjuge na execução, né? Provar, ainda que por indícios, por presunção, de que esse cônjuge foi beneficiário direto da dívida, né? A dívida reverteu em benefício do casal. Observe-se que o simples fato de um imóvel pertencer a dois cônjuges não o torna impenhorável, nem poderá o cônjuge apresentar fundamento de que não há cômoda divisão, porque tem um artigo do CPC que diz que a ameação do cônjuge ela é garantida pelo valor. Pelo valor, a partir da avaliação, né, da metade do imóvel, tem que se entregar ao cônjuge, né? Então é possível essa penhora. O problema aí é se for um imóvel que seja enquadrado como bem de família, porque o entendimento dominante é que é possível arguir a impenhorabilidade do bem de família também em sede de embargo de terceiro. Se não for bem de família, não tem problema. Um terreno do cônjuge, você pode penhorar um carro, um veículo e resguarda a ameação, né? Ademais, vale perceber que a ameação do bem pode não ser revertida para o cônjuge não executado, caso se comprove que a dívida foi contraída em benefício do casal. De quem é o ônus? Que é o que a gente já definiu aqui, né? A história do ônus, né? Nesse caso, quando a dívida é revertida em benefício do casal, no regime de comunhão parcial de bens, há comunicabilidade. Agora, a prova, como eu falei, a priori ficaria com o exequente, que é o embargado natural dos embargos de terceiro. A gente vai ver isso aí. Em contrapartida, também existe a possibilidade de o cônjuge alegar em sede de embargo terceiro a impenhorabilidade do bem de família, como o professor Romero Batista, lá da USP, né, colega juiz do trabalho aí, coloca, e eu já tinha adiantado aqui. Impõe-se a observar, por outro lado, se o cônjuge reconhecer sua responsabilidade subsidiária, mas quiser questionar a própria existência da dívida ou o modo de sua execução, a via processual adequada é embargo terceiro, embargo em execução. Embargo terceiro para defender a sua posse, o seu patrimônio, sua ameação, né? E embargos de execução para questionar a dívida. Credor com garantia real, vou ver rápido, porque esses embargos de terceiro de credor com garantia real, na prática, normalmente não surte efeito aqui na Justiça do Trabalho pelo privilégio do crédito trabalhista, né? Às vezes vem uma instituição financeira apresentar embargo de terceiro, mas aí às vezes é para garantir que se houver alguma sobra, né? Se houver alguma sobra, destine lá o cumprimento da dívida garantida pelo bem, né? Mas no concurso de preferências, que é um tema que eu pretendo tratar na quarta-feira que vem, não sei se dará tempo, no concurso de preferência prevalece o privilégio de crédito, né? Créditos de hierarquias diferentes recebem aquele crédito privilegiado, em primeiro lugar, né? Aí fica uma dúvida logo aqui, só para o questionamento, né? Porque vai que não dá tempo semana que vem. O privilégio do crédito trabalhista ficaria limitado aos 150 salários mínimos da Lei de Recuperação Judicial e Falência? Ou o credor trabalhista leva tudo? Só tem um bem.
o executado. E esse bem seria consumido todo pelo crédito trabalhista. Mas se eu levasse em conta que o privilégio, como eu já vi, posição na doutrina, estaria limitado a 150 salários mínimos, o que passasse daria para pagar outros credores, inclusive outros credores trabalhistas com penhora anterior. Porque quando os créditos são da mesma hierarquia, vale a anterioridade da penhora. Anterioridade da penhora ou algum outro instituto que equivale à penhora, como, por exemplo, hipoteca judiciária, que eu já posso conseguir na sentença de primeiro grau, mesmo que ilíquida. Se eu hipoteco um bem, né, está previsto no artigo 495 do CPC, ele tem a mesma força da penhora. O que vale não é quem executou primeiro, é quem penhorou em primeiro lugar. Sabe? É a anterioridade da penhora em créditos de mesma hierarquia. Então, por isso que eu falo que esse embarque terceiro com garantia real, ele não tem muito, assim, no processo do trabalho, o efeito prático, né? Para obstar a expropriação judicial do bem objeto de direito real de garantia, nessa hipótese, os embargos só poderão ser julgados procedentes se o embargante indicar outros bens livres e desembaraçados do devedor comum. Né? Então, ele vem e indica outros, olha, eu tenho garantia sobre esse, mas o executado tem outros bens. Né? É muito difícil isso acontecer na prática aqui. Caixa Econômica vem, por exemplo, com embarque terceiro para fazer valer a garantia real. Né? É isso, né? Só para chamar a atenção. O proprietário do bem, ainda que não tenha a sua posse direta, por exemplo, em virtude de contrato de locação ou comodato, poderia apresentar embargo de terceiro. Pode utilizar-se dos embargos terceiro contra a constituição ilegítima. Tem julgado aqui, né? A ausência de controvérsia acerca da posse de boa-fé dos terceiros embargantes, bem como ficou demonstrado que o imóvel penhorado saiu da esfera patrimonial do sócio da empresa executada muito antes do ajuizamento da ação trabalhista, ou seja, data anterior ao direcionamento da execução contra o patrimônio dos sócios. Né? Isso aí foi possível para julgar procedente embarque terceiro, um julgado lá na SDI 2, 2015, do ministro Alberto Bresciani. Né? O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução, com base no 674, parágrafo 2º, 2 do CPC. Né? Observe que o juiz deve intimá-lo pessoalmente, ó, parágrafo único do 709. Intimar esse terceiro aí. Se ele perceber que ele vai declarar a fraude à execução, aí esse terceiro não faz parte do processo. Então o juiz tem que intimá-lo pessoalmente para a regularidade do procedimento. Né? E aí há um entendimento que o prazo para os embargos de terceiro nessa hipótese é de 15 dias. Ele é intimado e ele pode apresentar embargo terceiro em 15 dias. Não se aplicaria a ele, nesta hipótese, aquele prazo dos embargos de terceiro na execução, que pode ser até após a expropriação, né, 5 dias após a expropriação, desde que antes da assinatura da carta, né, da carta de adjudicação, da carta de alienação, da chamada arrematação. Né. Então, teria um prazo específico, esse caso aí da fraude à execução. Empresa incluída no polo passivo da fase de execução na condição de integrante do grupo econômico, que a gente já falou hoje aqui, né? Já penhorei um bem de uma empresa do grupo econômico sem realizar por analogia o IDPJ antes, sem realizar o contraditório como influência prévia. Essa empresa pode entrar com embargo terceiro e questionar a própria existência do grupo econômico, né? Enfim, e defender sua posse, sua propriedade lá, né? Aí está aí o julgado, né? O julgado meio que autoexplicativo, né? Aí, por ofensa ao devido processo legal, etc. Tem um julgado agora de fevereiro de 2022 da quarta turma, do ministro Alexandre Ramos. Né? Então, nesse sentido aí, empresa do grupo econômico foi incluída sem prévio contraditório na execução e teve um bem atingido ou está na iminência de sofrer um ato de constrição, ela tem legitimidade para entrar com embargos de terceiro, né? Embargo terceiro nesse caso. É por isso que eu acho que o melhor é realizar esse procedimento similar do IDPJ. Quem deve figurar no polo passivo dos embargos terceiro? Quem deve figurar no polo passivo dos embargos terceiro? O CPC esclareceu isso, deixou bem claro, agora não temos mais dúvidas. Sempre a parte é quem aproveita a manutenção da Constituição Judicial. Quem é? O exequente. Então, o exequente está lá no polo passivo dos embargos terceiros. E o executado? O executado pode, eventualmente, formar um litisconsórcio passivo necessário quando ele indicar o bem. Se for o executado que diz, olha, penhora esse bem aqui, né? Penhora o bem tal, está aqui o bem, aí ele tem que entrar no polo passivo do embargo terceiro. Agora, se ele não indicou, ele pode
participar do processo de embarque terceiro, ele poderia participar como assistente do exequente. Porque se os embargos de terceiro são improcedentes, é bom para ele. É bom para o executado. Né? É bom para o executado. Mas assim, o executado tem que figurar como réu nos embargos terceiros? Não necessariamente. Ele só deve figurar se ele indicou o bem. Se ele não indicou, é o exequente. Eu tenho que intimar o exequente da pessoa do seu advogado, constituído nos autos. Né? Para apresentar, e não ver o procedimento, né? Para apresentar a defesa em 15 dias, né? Discutir aí se cabe alguma outra modalidade de resposta. Competência por conexão, competência funcional, né? Fixada a partir do ato processual que afetou a posse ou a propriedade do embargo terceiro. Se houver carta precatória, os embargos devem ser manejados no juízo deprecado, exceto na situação em que indicado o bem constrito pelo juízo deprecante. O juízo deprecante já diz, olha, vá lá e penhore a fazenda tal, lá em Patos, por exemplo, né? Aí o juízo deprecante que responderia nos embargos de terceiro. Ou então se já foi devolvida a carta, aí não tem mais o que fazer lá no juízo deprecado. Ele já cumpriu, né? Mas a priori é isso aí. Né? Ficaria com o juízo deprecado se o ato de afetação do bem foi de iniciativa do juízo deprecado. Né? A carta precatória foi para penhorar bens do executado aí na sua jurisdição. Agora, se já sair daqui com a indicação do bem, aí é do juízo deprecante. E se já foi a precatória e cumpriu, aí deprecante. O texto da lei é claro nesse sentido. Tem até súmula, né? TST 419 aí. A SDI 2 do TST reitera ser do juízo deprecante a competência para julgar os embargos terceiros quando este promoveu a indicação do bem imóvel. Aí estão julgados agora de fevereiro de 2021, lá da SDI 2. Né? Então, tranquilo aí. Assim, se expedir a carta precatória para a constituição de determinado bem, servindo o juízo deprecado apenas para efetivar tal apreensão, não deve restar dúvida de que a competência para os embargos terceiros será do juízo deprecante, responsável pela indicação do bem. Já no caso de uma constrição em que o juízo deprecante apenas expede a carta precatória para que sejam constritos tantos bens quanto os necessários para a garantia da execução, a escolha de tais bens servirão de objeto de constituição patrimonial feita pelo juízo deprecado, sendo essa competente para os embargos de terceiro. Né? Na hipótese de ajuizamento equivocado, deve aplicar o princípio da translatio judicis, isso diz a doutrina, né? Então remete os embargos de terceiro para o juízo competente, né? na hipótese de... Isso pode eventualmente suscitar até um conflito de competência interno, né? Se for entre... De competência do TRT ou do TST a depender, né? A depender do juízo, né? Se é de uma vara de jurisdição de TRT distinta, pode gerar um conflito negativo ou positivo de competência no TST. Se é no mesmo regional, no TRT. Né? Mas isso aí são desdobramentos. Questões procedimentais. Qual é o prazo? Né? Fase de conhecimento a qualquer tempo, desde que antes do trânsito em julgado, como a gente tinha falado, para os embargos terceiros. Fase de execução até o máximo de 5 dias após a expropriação do bem. Arrematação, adjudicação, alienação por iniciativa particular, enfim. Até no máximo 5 dias. Né? No caso de fraude à execução, a doutrina, Luiz Rodrigues Vamber, né, Eduardo Talamini, por exemplo, enfim, diz que ele tem que apresentar lá naquele prazo, que é o prazo de 15 dias que eu mencionei para vocês. A fraude da execução pode ser decretada se ele não apresentar, né? Mas o terceiro não fica impedido de opor embargos posteriormente, porque há essa polêmica, sabe? Que aí eu queria registrar isso para vocês. No caso de fraude à execução, ele é intimado para apresentar embargos de terceiro em 15 dias. Ele tem essa oportunidade. Ele é intimado pessoalmente dessa possibilidade de decretar a fraude à execução. E a lei diz, olha, você tem 15 dias para entrar com embargo terceiro. Ele não entrou. Ele pode entrar ainda com o processo em curso, sabe? Aí tem autores, né? Tem autores, eu não vi julgado sobre isso. A gente tem que realmente ver qual é a posição mais adequada aí. Tem autores que dizem, olha, ele perdeu o prazo de 15 dias, não pode mais entrar com embargo terceiro. Outros autores entendem que ele não fica impedido, não. O prazo é aquele lá, aquele geral lá. Aquele geral de até 5 dias após a expropriação. Né? Porque normalmente é na execução, não é na fase de conhecimento. Né? Então fica essa reflexão aí sobre qual é a melhor posição, né, a respeito do tema. O prazo para o embargo terceiro é decadencial. A perda desse prazo, entretanto, só acarreta a perda da utilização dos embargos como meio de defesa da posse e da propriedade, mas não a possibilidade do direito de defesa por outra via jurídica, aí, como a gente já falou hoje aqui.
Eu perco o prazo do desembarque terceiro, mas eu posso entrar com uma ação de, enfim, anulatória, uma ação de perdas e danos, né? Exercer o meu direito, né? Não existe essa situação assim, eu perdi um prazo, a coisa julgada contra mim, só a coisa julgada sobre algo que foi decidido. Não há coisa julgada por não decidir, né? Por não decidir. A coisa julgada pressupõe a decisão judicial anterior em cognição aprofundada, exauriente. Afinal, é exatamente isso que está aqui, ó. Afinal, a ausência de oposição do desembarque terceiro não acarreta formação de coisa julgada contra esse terceiro, né? Observe, por outro lado, que expedida a carta de arrematação para bens imóveis ou cumprido o mandado de entrega, né, para bens móveis, a propriedade se consolida com o adquirente, né, adjudicante, arrematante, etc. A partir daí, qualquer discussão sobre titularidade da coisa deve ser travada em ação reivindicatória pelo terceiro prejudicado. Ação reivindicatória pelo terceiro prejudicado na esfera civil, né, na esfera civil. Se nesta ação autônoma petitória, né, que é uma ação que eu vou defender a propriedade, né, há uma diferença entre ação possessória e petitória. Possessória é a tutela da posse, enquanto direito, né? E a petitória é a defesa da propriedade. O terceiro, se, né, o terceiro obtiver julgamento de procedência, ter-se-á evicção do adquirente. Quem é o adquirente? Quem arrematou aqui no Justiça do Trabalho. Quem arrematou o bem, né? Que pode perder a propriedade em virtude de decisão judicial posterior. Aí vão ter que resolver os direitos pela evicção aí. Quem tem que ressarcir quem, ação própria, né? É possível que ocorra esse desenrolar aí. Finalmente, vale observar que há quem entenda que se o conhecimento da apreensão ou do ato expropriatário ocorrer após os 5 dias seguintes à assinatura da carta, caberia a ação anulatória, que seria da competência da Justiça do Trabalho, nesse caso. Por quê? Porque ele só teve ciência, né, desse ato de constrição depois do prazo previsto para os embargos de terceiro. Então, não dava mais para ele. Ele só tomou ciência de que houve arrematação, adjudicação, etc., depois já da assinatura da carta, se for um imóvel, por exemplo, ou do mandado de entrega. Não daria mais para entrar com embargo terceiro, mas ele poderia entrar com uma ação anulatória, que nós já falamos anteriormente, né, esse terceiro aí, esse terceiro. O mérito da ação anulatória vai depender do caso, né? Mas, em tese, é cabível isso. Bom, agora algumas questões procedimentais do embarque terceiro, que às vezes enfrenta na prática. Entendimento dominante, não se aplica o juiz postulante, tem que ter advogado, né? Entendimento majoritário é esse, da doutrina trabalhista, né? Não se trata de uma ação entre empregado e empregador, aí. Então teria que ter advogado. Qual é o valor da causa do desembarque terceiro, hein? Qual é o valor da causa? Isso vai interferir até na questão dos honorários, né? Advocatícios. Mas resumindo, né, depois eu vejo aqui, seria o valor do bem, desde que não seja superior à execução, né? A execução, ao valor da dívida, né? Corresponde ao valor da execução quando esta é menor do que o valor do bem, né? Então, se a dívida é de 200 mil a dívida é exequenda, né, e o bem vale 300, é 200 mil, né? Agora, se a dívida é 400 e o bem vale 300, aí fica limitado ao valor do bem. Esse é o critério. Esse é o critério da legislação. Nesse caso aqui, inclusive, é uma indicação do professor Romero Batista, né? Petição inicial e eventual concessão de liminar em tutela de evidência. Nós já falamos, né? O que justifica a especialidade dos embargos de terceiro é a possibilidade de uma liminar em tutela da evidência. Para dar essa liminar, para tirar o QNIB, enfim, para dar tutela à posse ao embargante, tudo vai depender do caso, né, do que ele está questionando lá. Eu não tenho que olhar perigo de dano irreparável ou difícil reparação. Embora muitas vezes esse já é pressuposto. Se eu estou na execução, o perigo é grande de ter um dano, né? Eu vou olhar a probabilidade do direito, a partir do meu direito à posse, a partir do meu direito de propriedade. Não é tutela de urgência, é um exemplo de tutela da evidência. O artigo 311 do CPC, ele trata genericamente da tutela da evidência, o 311. Mas ele não esgota as hipóteses. Existem outras hipóteses de tutela da evidência, né? Tutela da evidência é aquela que não pressupõe urgência, não pressupõe perigo de dano irreparável ou difícil reparação. Fora do 311. O 311 ele é genérico. Exemplos disso são a ação possessória. Dá uma liminar numa possessória, não vou olhar perigo de dano irreparável ou difícil reparação, não. E embarque terceiro. Eu vou olhar a verossimilhança das alegações contra a tutela do direito.
Então, assim, inicial é eventual liminar, né? Tutela da evidência aqui. Né? Então, vamos seguindo. A especialidade do procedimento de desembarque terceiro é a sua fase inicial, tutela da evidência, como eu disse. Essa é a especialidade. O juiz pode determinar liminarmente a suspensão, né, total ou parcial das medidas executivas contra os bens objeto dos embargos, desde que reconheça a incognição sumária, né, que é na análise ali do pedido da tutela antecipada, a evidência da prova suficiente da posse ou do domínio embargante. Só rapidinho aqui. Há uma diferença que a doutrina fazia antes, sabe? Depois eu não vi muito mais isso, mas o Marinoni, por exemplo, lá nos anos 90, eu comecei a estudar esse tema, ele fazia uma diferença entre cognição superficial, sumária e exauriente. A superficial é aquela que eu exerço só analisando alegações do requerente. A sumária é quando eu dou vista, numa tutela antecipada. Manifesta em 5 dias sobre tutela antecipada, mas eu dei um contraditóriozinho, sabe? E a exauriente é quando eu já exauri as etapas previstas em lei para poder proferir a sentença, né? Ou a decisão em si, porque pode sair uma decisão interlocutória em cognição exauriente. Mas eu já exauri as possibilidades de provas. Eu dei oportunidade de dilação probatória, etc. A parte exerce se quiser. Então, na doutrina tem essa diferença. Então, na realidade, se for em liminares, inaudita altera a parte, se for adotar esse critério, seria uma cognição superficial, não é nem sumária, não é nem rarefeita, porque na sumária eu ainda vejo os argumentos da parte contrária sem dilação probatória. Eu analiso documentos, contra-argumentos, etc. A possibilidade da liminar aqui é sem oitivo da parte contrária, como nas possessórias. O juiz pode determinar ainda liminarmente a reintegração ou manutenção de posse, desde que o embargante tenha requerido. Liminar ou reintegração de posse, ele pode nessa liminar. Observe-se que o deferimento da liminar do desembarque terceiro não subordina a existência de perigo de dano irreparável ou difícil reparação, pois, enfim, é tutela da evidência, já está dito isso, né? Foi só para ratificar. O desembarque terceiro não tem efeito suspensivo, não está dito lá que suspende, sabe, a execução. Mas esse efeito pode ser alcançado pela embargante mediante tutela cautelar. Então, não está claro assim que o juiz vai suspender, sabe? Mas por cautela o juiz pode dizer, suspenda a asta pública até o julgamento do desembarque terceiro. Vamos definir aqui. Principalmente se houver requerimento da parte, né? Principalmente se houver requerimento da parte nesse sentido. É possível cumular pedidos? Veja que eu ainda estou na inicial aqui, viu, Francisco? Ainda vou chegar na defesa lá. É possível cumular pedidos na petição inicial do desembarque terceiro? A finalidade do desembarque terceiro é atacar aquele ato judicial, supostamente ilegal, vamos dizer assim, né? Supostamente violador da posse. Tem uma pergunta aqui. Os embarques terceiros podem ser utilizados para pedido cumulativo de pagamento de indenização por danos morais? Por quê, Sérgio? Não sei. O autor é que vai formular esse pedido, né? Ele pode pedir pagamento de indenização por danos morais, porque perdeu a posse do bem, etc. e tal. Mas por ato do exequente, né? Ou por indicação do executado, né? O executado pode maliciosamente, em tese, indicar o bem do terceiro e prejudicar esse terceiro. O cara, por sacanagem, olha, eu vou apresentar aqui um bem aqui. Pá, e por algum motivo. Então não é de todo desarrazoado, vamos dizer assim, ventilar essa possibilidade, né? Agora, a terceira turma do STJ, tem uma ministra que eu gosto muito, a ministra Nancy Andrighi, que é uma excelente processualista, ela decidiu que, considerando a cognição limitada, né, que na realidade seria cognição parcial, né, que é o objeto do desembarque terceiro, revela-se inadmissível a acumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutiva negativa, como, por exemplo, o pleito de condenação e indenização por danos morais. Então, tem uma sinalização da terceira turma do STJ. Eu não diria que é um precedente no sentido específico do termo, de ser a posição do STJ. O STJ tem posição firme nesse sentido. É a posição da terceira turma, né? Mas é uma sinalização. É uma sinalização que não cabe. E assim definiu o STJ. É inadmissível acumulação de pedidos estranhos à natureza constitutiva. Ministro Marco Aurélio Beleza, terceira turma, agora, maio de 2021, formativo 698. Então, o objeto do desembarque terceiro é, a priori, o quê? Discutir a legalidade ou não dessa apreensão judicial. É isso. Legal, mantém, julga improcedente o desembarque terceiro. Ilegal, libera o bem, pronto, está resolvido. Consegui me livrar daquele processo, pelo menos até ali, né? Na sentença, que vai que reverte em tribunal. Em regra, somente as pessoas que compõem a relação jurídica processual que podem sofrer os efeitos das decisões proferidas no respectivo processo, notadamente algum tipo de constrição em seus bens, por meio de penhora e sucessiva expropriação.
Quando, porém, o patrimônio do terceiro, sem nenhuma relação com outro processo, for atingido de maneira injusta pela prestação jurisdicional correlata, a lei lhe confere instrumento próprio para a defesa do seu interesse, a fim de liberar o gravame judicial realizado em seus bens, o embargo terceiro. A peculiaridade dos embargos, que é o objeto dos embargos terceiros, tem que ficar muito claro, né? A peculiaridade dos embargos terceiros é que, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, sua única finalidade é o quê? Livrar da constituição judicial injusta os bens pertencentes a quem não é parte no processo. Tanto que o artigo 681 do CPC afirma que, aspas, acolhido o pedido inicial, o ato de constituição indevida será cancelado. Aí aqui que vem aquele problema que eu falei para a gente refletir. Com o reconhecimento do domínio, da manutenção de posse ou da reintegração definitiva. Mas será que na Justiça do Trabalho nós teríamos competência para reconhecer posse, propriedade, etc., sabe? Fica aí para reflexão, mas o fato principal é atacar esse ato de constituição individual, judicial indevida do bem, né? Individual do bem. Mas o texto é claro, 600, que ele diz, acolhido o pedido ao que? O reconhecimento do domínio. Qual é a extensão desse reconhecimento? Você poderia até dizer assim, mesmo na Justiça do Trabalho é possível isso. Só a coisa julgada entre as partes. Limite subjetivo da coisa julgada envolve as partes. Quem é a parte? Entre eu, terceiro, e o exequente ali. Agora, por exemplo, o executado já não tem coisa julgada. Para o outro terceiro não tem coisa julgada. Agora, entre eu e o exequente, a coisa julgada, inclusive, contra a propriedade. Propriedade em relação às partes do processo. Poderia reconhecer também esse efeito na Justiça do Trabalho, ainda que não seja da nossa competência, reconhecimento de propriedade, né? Então, assim, a coisa julgada dentro dos elementos da demanda. Partes, pedidos, causa de pedido. Então, poderia ser reconhecido isso na Justiça do Trabalho também. Em outras palavras, o embargo terceiro possui cognição restrita, pois a sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na Constituição, né? Não possuindo, assim, natureza condenatória. É só livrar o bem ali, pronto. Além desse aspecto que eu comentei aí. Ocorre que o referido texto normativo, né, ali em cima, diz que não se ignora que o artigo 327, esse 327, parágrafo 2º, que está aí no meio, ele diz assim que eu não posso acumular pedidos com procedimentos diferentes, a não ser envolvendo demandas com procedimentos diferentes, a não ser que eu os enquadre para o rito comum, né? Não se aplica em todo e qualquer caso, né? Aí é só para ratificar essa decisão. A partir de uma análise sistemática, conclui-se que não se aplica indiscriminadamente, como procura fazer recorrente, e não se admite pedidos sujeitos a procedimentos diferentes. Enfim, essa posição do STJ não pode pleitear indenização por danos morais para a terceira turma do STJ. Né? Não poderia pleitear. Acho que aqui repete tudo isso que eu falei aqui da acumulação de pedidos, né? Pode tumultuar a marcha processual, etc., né? E fica aí em relação à petição inicial e o que eu posso postular e o que eu não posso postular nos embargos de terceiro. Mas eu repito, doutrinariamente você poderia ventilar isso, naquela hipótese em que o executado indica maliciosamente o bem do terceiro lá no processo e lhe causa um dano. Ele, além de livrar o bem, ele poderia ganhar indenização por danos morais. Desembarque terceiro contra o executado. Ele disse, olha, o exequente é litisconsorte aí. Mas quem indicou o bem é que tem que me indenizar, que é o executado. Ele que me sacaneou de má fé. Então, mas tem essa sinalização da terceira turma do STJ. E a gente não pega isso, né? Bom, caso a prova documental juntada com a petição inicial não seja suficiente, o autor pode requerer a designação de audiência preliminar para comprovar a sua posse. Audiência de justificação aí. Não é comum na prática, mas ele pode. Ele pode pedir uma audiência, né, só para reforçar aquilo que ele já alega na inicial e nos documentos. Não é comum, mas é possível, está previsto em lei isso aí. E essa audiência tem a finalidade exclusiva de convencer o juiz sobre o direito a liminar. O mero ajuizamento dos embargos terceiros não gera suspensão da execução, como nós já falamos. Como regra, a citação é feita na pessoa do advogado da parte, né? Normalmente apenas o exequente. Caso não tenha advogado, será pessoal. Já vimos aqui que a executada só entrará aí se ela indicar o bem, né, para reforçar. E a contestação ela é em 15 dias, com eventual réplica, está aí, está na frente aqui, né?
A pergunta é, cabe... Sim, e abre possibilidade para dilação probatória. Ela é uma ação de conhecimento, de cognição parcial pela terceira turma do STJ, porque eu tenho que focar na legalidade ou não da apreensão judicial. O objeto dela é isso, parcial. O objeto do desembarque terceiro é isso aí. O ato foi legal ou não. Agora, nessa matéria, né, sobre a profundidade, ela é exauriente. Então, não há restrição probatória. É possível arrolar testemunhas, né? 3 de cada parte, por analogia o rito ordinário, perícia, se for o caso, não tem essa restrição, não. Não é como mandado de segurança, que a prova é meramente documental, né? Bom, cabe reconvenção, né? Aí tudo vai depender daquela resposta anterior, de qual é o objeto do desembarque de terceiro, né? Se for pela terceira turma do STJ, não vai caber aí, né? A priori, né? Agora, aspectos da sentença, né? É possível, aí vem a pergunta de Francisco, é possível o reconhecimento incidental de fraude à execução ou fraude contra credores em embarque terceiro? Porque quem é que vai alegar fraude à execução ou fraude contra credores? É o embargado exequente. Não, o terceiro embargante está entrando com o embarque terceiro aí, mas ele incorreu em fraude à execução quando ele adquiriu esse bem. Aí qual é o resumo, né? Por causa do avanço aí do nosso horário. O resumo é que fraude à execução é tranquilo. Se o juiz reconhecer que o terceiro adquiriu o bem de má fé, ele não pediu as certidões, na época que ele adquiriu o bem já tinha um IDPJ com registro público, vamos dizer assim, né? As nossas anotações lá nos processos contra o sócio, ele não foi diligente de pedir ao corretor de imóveis para, ou ele mesmo, né? Diligenciar se tinha processo ou não, ele vai perder o bem. O juiz vai declarar a ineficácia dessa compra e venda. A compra e venda, porque aí é aquela história dos planos da relação jurídica. A compra e venda existiu, ela foi válida, mas ela é ineficaz perante o processo. O bem é do terceiro. Se for asta pública sobrar algum dinheiro, devolve para o terceiro, que teve seus embargos de terceiro rejeitados. E ele que resolva com o executado. Entre com a regressiva com o executado, enfim. Ele que vai cobrar suas perdas e danos do executado. Agora, o problema é fraude contra credores, sabe? Porque a fraude contra credores é aquele ato de disposição de bem antes do processo. O cara já sabe que vai sofrer um processo, mas o processo não entrou ainda, não. Aí ele doa para alguém, para um laranja, né? Faz uma compra e venda por um valor muito abaixo do imóvel, porque a prova é indiciária, né? O imóvel vale 100 mil, 60 mil, melhor ficar com 60 do que perder os 100. E aí tem essa discussão. Eu me lembro antigamente, sabe? Logo que eu entrei na magistratura ali, tinha muitos posicionamentos, sobretudo do Tribunal Regional do Trabalho de Minas, admitindo a alegação de fraude contra credores em embargo de terceiro, na contestação do embargo terceiro. Só que, nos embargos terceiro, os juízes não iam anular o negócio, na fraude contra credores. Eles não anulam o negócio. Ele, da mesma forma que na fraude à execução, ele declara a ineficácia da compra e venda para o processo. Porque se é para anular o negócio, né, porque a fraude contra credores, para decretar, pressupõe o concilium fraudes, né, e o evento damni, né, como diz lá no direito civil. Pressupõe o ajuizamento da ação pauliana, né? A ação pauliana ou ação revocatória. Pressupõe o ajuizamento de uma ação para anular. Agora, eu posso simplesmente, no desembarque terceiro, julgar improcedente do desembarque terceiro, que está no nome do terceiro, e dizer, olha, é ineficaz para esse processo, esse bem vai à asta pública. Se sobrar aí alguma coisa, eu lhe devolvo o terceiro. Mas essa compra e venda foi realizada em fraude contra credores. Agora, para eu poder reconhecer a fraude contra credores, eu tenho que demonstrar na sentença que estão preenchidos os requisitos da fraude contra credores. O evento damni é para lesar interesse dos credores, né? E havia um concilium fraudes. Onde é que está o ajuste do concilium fraudes aí? Você doou o bem, mas quem é que vai doar um terreno, um negócio para um filho? Né, passou para o nome dele, ou então a compra e venda foi muito abaixo do valor de mercado, mas o juiz tem que enfrentar os requisitos. Mas o tema é polêmico, viu? Não é fraude contra credores em embargo terceiro, não é um tema pacífico. Estou dando uma posição aqui, mas há quem entenda que não cabe. Inclusive aplicando por analogia essa súmula do STJ, que embargo terceiro não anula o negócio jurídico por fraude contra credores. Bom, mas eu posso interpretar a súmula da seguinte forma, não anula, mas eu posso declarar ineficácia. Está entendendo? A ineficácia. Reconhecer a fraude contra credores, eu não anulo. O bem passou para o nome do terceiro. Mas para o processo é como se não tivesse passado para o nome do terceiro. Aí fica para reflexão aí, mas
Repito, o tema é polêmico, né? O tema é polêmico. Aí aqui tem os julgados, né? É possível alegar a impenhorabilidade do bem de família em embargo terceiro. É possível esse argumento da impenhorabilidade do bem de família. E, por fim, uma última questão para a gente finalizar. Quem deve pagar os honorários advocatícios de embargo terceiro aí? Sabe? Principalmente nesses casos em que não há registro. Eu adquiro a propriedade e não registro os bens. O entendimento dominante sempre foi no sentido de que aplica a causalidade, aí não caberia condenação. Mesmo na procedência dos embargos de terceiro, o advogado do embargante não ganharia honorários porque foi o próprio embargante quem deu causa ao processo, né? Mas há um julgado aqui, aí está todo aqui isso que eu falei, né? Sequenciado aí, mas é um julgado do doutor. Sim, só uma coisa rápida aqui, é que o nosso tribunal, como a gente já falou, viu, ele diz assim, honorários advocatícios na Justiça do Trabalho só na fase de conhecimento. Então não cabe embargos de execução, mas cabe embargo terceiro. Então tem um julgado aqui ilustrando isso, né? Não cabe nos embargos de execução, mas cabe embargo terceiro. Então cabe. Agora, quem deve pagar, né? Aí tem um julgado do desembargador Ubiratã atribuindo, eu achei muito interessante, atribuindo o pagamento dos honorários ao executado, que por não ter pago a dívida, gerou a execução e, consequentemente, deu causa aos embargos terceiros, e não ao terceiro embargante que não registrou o bem, sabe? Então, tem esse julgado do desembargador Ubiratã do nosso tribunal recente. Estou estranhando porque eu não coloquei aqui esse julgado, mas tem essa posição. O embargo terceiro tem custas fixas, né? Lá no 789A5 do CPC. E aqui, por último, é a questão da coisa julgada material, para finalizar. Eu acho que há coisa julgada material nos embargos de terceiro, mas nos limites do processo. Nos limites do processo, envolvendo a finalidade dos embargos terceiros, que é questionar o ato judicial, e envolvendo as partes. É isso, para não cansá-los, né? Estourou o tempinho aí.